Good afternoon, everybody. A warm welcome to all of you. I'm glad to inform that the webinar being organized today is part of a celebration of the 75 years of India's independence. We have an interesting topic today, the Bhagavad Gita, and the importance of this millennial knowledge today. For the webinar today, we have an eminent scholar, Mr. Giridhari Das, who is an author and a yoga guru also. Mr. Giridhari Das has taken on the Indian name and is a resident at the Yoga Resort and Ethereum farm that he founded in Chapada, Viadeiros, the paradise of the Pandavas. For those who do not know, he is the son of a former ambassador of Brazil. Today is also the birthday of Lord Krishna, widely celebrated joyously as Krishna Janmashtami. The topic chosen, Bhagavad Gita, is an eternal message of spiritual wisdom from ancient India and is considered to be a practical manual for daily living in any age. Mr. Giridhari Das, who has dedicated his life in the service of Lord Krishna, will explain to us the Gita and its eternal relevance. Before we start the event, let's begin with a small prayer for the goodness of all. So please pray. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः But before I hand over the platform to Mr. Giridhari Das, I would like to invite Ambassador Suresh Reddy to make his opening remarks. His Excellency Mr. Reddy, Ambassador of India. Ambassador Reddy assumed charge as Ambassador of India to Brazil in September 2020. Ambassador Reddy is a distinguished Indian Foreign Service officer. Prior to coming to Brasilia, Thank you. Thank you, Mr. Venu. I think we are all waiting to hear Swami Giridhari Das. Sure. Really, I mean, today it is Janmashtami, and I'd like to join you and join everybody in wishing the blessings of Lord Krishna on everybody. The topic is a very interesting topic because frequently we do wonder about a philosophy which is 5,000 years old, a teaching which is 5,000 years old. How is it relevant today? And I think this is where the Swamis like Swami Giridhari Das and others, they really make a big difference. They teach us how it is relevant, and they show its significance and its relevance even for day-to-day challenges we face today. Thank you, and I look forward to joining you in hearing Swami Giridhari Das. Brenda, please, to you. Embaixador agradece a participação do professor Giridhari Das aqui. O tópico de hoje é algo muito importante para a yoga e para os indianos também. Espero que essa palestra ilumine e traga um pouco para cada um do que a importância do tópico e ilumine vocês também com esses conhecimentos que é tão importante para a filosofia antiga e também atual. Espero que todo mundo possa entender e aplicar um pouquinho nas suas vidas. Obrigado. Posso começar então? Should I start? Yes, I'll just give now, because since we're celebrating this India at 75 years of independence with various events, we just wanted to play one more small video before I give you just a small video which we would like to play.
Mahatma Gandhi had led from the front the Indian freedom struggle. He is greatly influenced by the teachings of the Gita. And Mahatma Gandhi has said, and which I quote, "When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a new verse to comfort me. And I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meanings from it every day." Next, we'll play a short video on the great Dandi or Salt March of Mahatma Gandhi and the significance of it. Salt was never valued on the basis of mere cost. For Indians, salt represents honesty, trust, loyalty, labor, equality, and self-reliance. Gandhiji believed next to air and water, salt is perhaps the greatest necessity of life. The march marked the inauguration of the civil disobedience movement against the British rule. Picking up a fistful of salt, Gandhi had said, "With this, I am shaking the foundation of the British Empire." So I would like to play a small video of Gandhiji's Dandi March, and after that, it will be over to Professor Girdhari Das. Now I would welcome Mr. Girdhari Das to give his talk. Hare Krishna, todo mundo. Queria muito agradecer primeiro o convite, né, da Embaixada da Índia, muito querido, nosso querido embaixador. Muito obrigado pelo convite, todos vocês, e obrigado por estarem aqui. Bom, então hoje eu fiquei muito honrado com esse convite, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é nada mais e nada menos que Janmashtami, um dia sagrado de enorme importância na tradição, né, da base da cultura da Índia, porque hoje marca o dia de aparecimento de Krishna. Janma é aparecimento, nascimento, Astami é oitavo, porque o calendário era lunar, então Krishna apareceu nesse oitavo dia deste mês lunar, mais de 5.200 anos atrás. Bom, então eu queria falar um pouquinho primeiro quem é Krishna, o que ele fez, a importância, e falar então da Bhagavad Gita e como é um ensinamento tão importante para os dias de hoje, né? Vamos lá. Para eu poder explicar assim, exatamente essa vinda de Krishna, eu queria falar rapidamente, algumas poucas palavras, sobre a visão védica que tem de uma realidade de 3 níveis. Então vamos lá, você tem um nível que seria a realidade transcendente, tem esse conceito, né, que aqui no Ocidente a gente chama de reino de Deus, a transcendência. Você tem a transcendência. O segundo nível é esse nível aqui que nós estamos compartilhando agora, esse nível aqui do dia a dia, das coisas daqui. E o terceiro nível seria o nível dos sonhos, né? Então a gente vê que tem 3 níveis de realidade, né? Toda noite você cai no sono e entra no mundo dos sonos, onde tem água, tem pessoas, mas a água lá não é feita de H2O, certo? E aí você acorda e tem água aqui também, mas a água aqui é feita... Aí tem uma outra realidade transcendental, onde também a água não é feita de H2O. E assim, então, tem 3 níveis de realidade. Então, tem um conceito importante,
que Krishna explica na Bhagavad Gita, que é o conceito do avatar, aquele que cruza para baixo. A palavra avatar, aquele que cruza para baixo. Para baixo da onde? Da realidade transcendental para essa realidade que a gente está compartilhando aqui. Então, nessa vinda, nessa descida, entende-se que então Deus pode também pessoalmente vir de tempos em tempos para cuidar das coisas. E por que ele vem então? Então a ideia seria, a gente está celebrando hoje essa vinda de Krishna, né? Seria a vinda de Deus descendo para a Terra e ficando aqui um tempo, não só aparecendo assim, de repente, num sonho de alguém ou mística, não, mas realmente aparecendo e ficando um longo tempo aqui, né? Então por que ele veio? Bom, ele veio por duas razões. Primeiro, ele veio para se mostrar, porque é uma pergunta muito importante para todo ser humano, né? Quem é Deus? Né? E como é que a gente responde essa pergunta? E aqui a gente tem uma tradição que está proclamando assim que tem esse conhecimento em detalhes. É a única tradição, na verdade, do mundo, objetivamente falando, que tem essa riqueza profunda de conhecimento a respeito da vinda de Deus, da pessoa de Deus, da natureza de Deus. É a única que realmente dá, porque estaria relatando o aparecimento de Deus diante de todos aqui na Terra, 5.000 e poucos anos atrás. E dois, para ensinar, né, como viver bem e como voltar a ele, né? Deixar um convite, né, de como a gente pode aperfeiçoar a vida humana. E claro, o ápice desse convite, dessas informações, dos seus ensinamentos, ficou na Bhagavad Gita. Então a Bhagavad Gita seria assim o conjunto resumido, a joia de sabedoria que Krishna deixou da sua passagem por aqui. Resolveu outras coisas quando ele estava aqui, tinha outros problemas no mundo para resolver, mas o foco maior mesmo foi poder se mostrar, né, dar às pessoas, aos seres humanos, uma oportunidade de conhecer Deus e deixar esses preciosos ensinamentos da Bhagavad Gita. Bom, vamos falar então um pouquinho mais então sobre isso. É muito interessante a gente entender que nenhuma outra tradição tem realmente esse conhecimento sobre Deus. Claro, você pode falar que o cristianismo, mas falam que Jesus é Deus. Sim, você pode, né? Mas é um conceito um pouco problemático, porque a gente sabe, os estudiosos sabem que essa é uma evolução do cristianismo, né, das histórias sobre Jesus, que realmente transforma Jesus em Deus. Mas inicialmente não tem, né? Se você olhar o Novo Evangelho, você tem lá, né, os 3 primeiros evangelhos não mencionam nada de Deus, né, de Jesus ser Deus, né? Só no 4º, no Evangelho de João, é que chega nesse nível. É um desenvolvimento posterior. Mas, né, de que jeito você tem uma visão um pouco limitada do que seria Deus, né? Tirando isso, no Velho Testamento, você praticamente não tem nenhuma informação. Você tem informações de qualidades, o Criador, o Poderoso, o Sábio, mas você não tem realmente informações para entender quem seria Deus, né? Mesmo no islamismo também é especificamente bem vago, né? Não tem informação sobre Deus. Propositalmente eles não falam nada, não tem nenhuma descrição clara. Mas aqui temos, então é bem interessante isso. A gente vai encontrar essas descrições sobre Krishna num livro muito importante chamado Srimad Bhagavatam, não na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é Krishna ensinando, mas no Srimad Bhagavatam, que é outro livro muito importante, aí tem uma seção enorme descrevendo a vida de Krishna. Para você ter uma ideia, isso aqui é um livro, pesado, aqui é um livro de mais de 1.000 páginas, que é um relato dessa passagem de Krishna pela Terra. Então, assim, é muita informação mesmo, né? Não é pouca coisa, não. Ok. O que a gente vê lá? Qual que é a beleza desse convite, dessa imagem de Deus, que é totalmente diferente daquilo que a gente conhece em outras tradições. Aqui a gente tem uma visão de Krishna que é muito doce. A gente tem uma visão, lembra que Nietzsche falou, não posso crer num Deus que não dança? Então Krishna dança, Krishna brinca, Krishna é infinitamente lindo, ele é jovem, lindo, brincalhão.
Ao mesmo tempo, ele faz o papel de todo-poderoso, ele estabelece a sua posição como Senhor, o início de tudo, o fim, toda aquela coisa. Ele deixa isso claro, ele fala na Bhagavad Gita, ele explica, ele demonstra isso na vida dele. Mas também tem essa leveza, essa doçura especial que encanta todo mundo que se aprofunda nessa tradição. Bom, então vamos falar agora sobre a Bhagavad Gita, né? O que a gente tem na Bhagavad Gita? Bom, a Bhagavad Gita tem a raiz de todo conhecimento espiritual. Na nossa visão, a Bhagavad Gita é o texto sagrado famoso mundial mais antigo da humanidade. A gente entende que a Bhagavad Gita foi falada quando Krishna esteve aqui. Foi falada 5.000 anos atrás, então bem antes do começo mesmo do judaísmo, que dizer então do cristianismo e depois o islamismo. Então a gente entende que é a matriz, o conhecimento original espiritual, né? E tem uma proposta bem interessante na Bhagavad Gita, porque se um livro sagrado quer falar sobre assuntos transcendentais, assuntos que vão além da matéria, da percepção direta, qual que é a fonte do conhecimento? Já que eu não posso ver, né? Não posso ver Deus agora, eu não posso ver a alma, não posso ver as leis espirituais. Então, quem que estaria essa fonte? E a proposta da Bhagavad Gita é que essa fonte vem, então, direta de Deus, que faz todo sentido, porque quem mais pode falar de Deus, senão que Deus mesmo? Porque outra pessoa pode falar o que ouviu de Deus. Mas para ouvir diretamente, nada melhor que ir direto na fonte. Então tem essa proposta bem interessante. Dois, o que a gente vê na Bhagavad Gita, diferente, de novo, das outras tradições religiosas do mundo, é uma explicação muito clara, sistemática, internamente consistente, filosófica, a respeito da natureza do eu, da alma, da natureza de Deus, do processo pelo qual você pode se reconectar. Esse processo é chamado yoga. Né? Krishna na Bhagavad Gita, a palavra que se usa é yoga. Yoga é essa conexão. Yoga significa conexão. Então, esses diferentes aspectos de yoga, a gente vai ver na Bhagavad Gita, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga. Diferentes maneiras de você trabalhar a sua elevação espiritual. Então, na Bhagavad Gita, você tem um texto nítido, de começo ao fim, com essas explicações, que, de novo, não tem em outros lugares. O ser humano fica, né? Ele tem uma necessidade, a gente tem uma necessidade perene, atemporal, de saber quem sou eu. Existe Deus? Como é que é Deus? Quem é Deus? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? A gente precisa dessas informações. Tem conhecimentos que a gente vai usar ainda mais práticos na Bhagavad Gita, mas eu quero começar destacando a importância de ter uma fonte de conhecimento onde você pode, então, ter essas respostas claramente. Porque, de novo, se você estudar academicamente, as outras tradições não têm essas informações tão claras lá. No judaísmo, por exemplo, eles não tinham o conceito de alma diferente do corpo. Não tem uma palavra para alma no Velho Testamento. E no cristianismo foi surgindo esse conceito, mas foi uma construção posterior com a influência grega, não foi um ensinamento claro, direto de Jesus. E islamismo, mesma coisa. Então, faltou essa clareza, e na Bhagavad Gita a gente tem essas informações de forma muito clara. Né? Então, a gente também tem uma coisa muito importante dessa tradição, que também as outras tradições religiosas não trouxeram para a gente, que é o conhecimento da lei do karma. Por que isso é tão importante? É claro que aqui no Brasil a gente tem o espiritismo, né, que abraçou o conceito. Quando essa cultura da Bhagavad Gita, de Krishna, quando essa cultura, né, quando os europeus estavam colonizando a Índia, aí eles pegaram esse conhecimento e veio para a Europa no século XIX, aí todo mundo, uau, né? Todo mundo amava a Bhagavad Gita, era o livro dos intelectuais, era estudado, Einstein, Thoreau, os filósofos, todo mundo estudava a Bhagavad Gita na Europa do século XIX, porque era a grande descoberta, assim, literária, acadêmica, histórica, cultural do mundo, foi a Bhagavad Gita para os europeus no século XIX.
Então os espíritas que estavam lá, o espiritismo formou, né, no século XIX, ele abraçou esse conceito da lei do karma, mesclou com o cristianismo, enfim, a gente tem aqui o espiritismo no Brasil forte. Mas, tirando o espiritismo, as religiões antigas, elas não têm esse conceito da lei do karma. Por que isso é importante? Pode olhar por aí e perguntar a maior causa das pessoas se tornarem descrentes de Deus, ou virar ateísta, ou pelo menos agnóstico. A maior causa, sem dúvida, é não entender a questão da justiça de Deus. É chamado teodecia. As pessoas não... que é muito difícil. Como é que a pessoa vai lidar com isso? Se a pessoa não tem o conceito da lei do karma, e ela vê uma criancinha sendo machucada, torturada, morta, como que você explica isso? Como é que você explica a presença de um Deus todo bom, com todo conhecimento, com todo poder, e uma situação dessas fica inexplicável? Inexplicável. Então, muitas pessoas, apesar de muita fé, influência, as pessoas se tornaram agnósticas, ateu, porque não têm esse conhecimento da lei do karma. Então, a lei do karma é uma contribuição de suma importância para a compreensão da vida. E, entendendo a lei do karma, aqui já vou trazer um conhecimento bem prático da Bhagavad Gita, que eu sempre passo para meus alunos. Conhecendo a lei do karma, quando você compreende corretamente a lei do karma, você consegue entender que tudo que está acontecendo na sua vida é fruto das suas próprias ações. Não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, nem do outro. Ah, mas o outro me deu um soco. Não, tudo bem. Aí ele foi a causa, a gente chama assim na filosofia, causa imediata. Foi a causa imediata. Mas qual foi a causa última? Por que teve uma pessoa na sua frente te dando um soco? Ah, isso é... Aí, na lei do karma, não, isso aí eu criei essa situação, eu permiti, eu mereci essa situação desagradável devido a eu também, talvez no passado, ter cometido violência. Talvez eu tenha dentro de mim ainda a tendência de machucar uma pessoa, de cair num nível de violência tamásica, né? De barbaridade. Talvez eu tenha isso em mim, então agora eu estou tendo que passar por essa experiência para sentir como isso é ruim. Então a lei do karma é fundamental para você assumir comando da vida. Então fica aqui um primeiro ensinamento fundamental da Bhagavad Gita para os dias de hoje. Assumir comando da vida. A Bhagavad Gita, Krishna está ensinando que você é o mestre da sua vida, como eu falo com meus alunos. Né? Repita esse mantra assim que eu falo com meus alunos. A vida que eu vivo, fui eu que fiz. Tá? Eu vou repetir. A vida que eu vivo, fui eu que fiz. Se assumir comando, porque se eu assumo 100% de comando sobre a minha vida, o que significa isso? Significa que eu tenho poder para construir a vida que eu quero. Significa que agora eu não sou uma vítima. Então, no meu trabalho, que eu chamo de caminho 3T, eu ensino a importância da gente abandonar o vitimismo. Krishna não, ele fala assim, o yogi nunca se lamenta, Krishna fala na Bhagavad Gita. Então, você se lamentar, reclamar, vítima, não tem vítima, você assume comando. Eu que fiz a minha vida, eu tenho poder, se está acontecendo comigo, é porque é bom para mim, eu preciso dessa experiência e daqui eu vou seguir em frente, construindo o futuro que eu quero. Eu não sou uma vítima das circunstâncias, eu não estou à mercê de uma coisa desconhecida, de um Deus do mal, ou de forças. Não, eu estou no comando. Então, bem importante esse conhecimento da lei do karma. Bom, outra coisa bem interessante, antes da gente entrar em outros ensinamentos da Bhagavad Gita, eu quero falar sobre a Bhagavad Gita. Muito interessante, isso aqui é fascinante, as pessoas não entendem como isso é importante. Olha só, a Bhagavad Gita é um texto que não foi corrompido. Você fala, e daí, né? Grande coisa. Não, peraí, gente, presta atenção no que eu estou falando. Aqui tem um texto de milhares e milhares e milhares de anos que não foi corrompido. Como é que a gente sabe disso? Tem uma versão da Bhagavad Gita. Isso é chocante. Se você tem a mínima noção de história, de documentos antigos, de tradições antigas, você vai entender
o quão raro, importante, especial é essa informação que eu estou te passando. Tem uma versão da Bhagavad Gita. Não é que no sul da Índia tem uma, e no norte tem outra, e no leste. Acharam aqui, o arqueólogo achou uma outra versão com mais capítulos. Não. Uma versão da Bhagavad Gita. Isso é incrível. Se você estudar, por exemplo, a tradição do Novo Testamento, não do Velho, do Novo Testamento da Bíblia, tem muitas versões, tem muitos evangelhos que, você sabe, ficaram de fora dessa versão oficial da Igreja Católica. Tem muitos evangelhos. E os evangelhos que a gente tem muitas, centenas de milhares de diferenças, de cópias. Às vezes é só uma palavrinha, um texto, às vezes são versos acrescentados. Mas tem várias versões diferentes. A versão que a gente tem foi uma que eles escolheram, mas não é tipo, essa sempre foi a versão. Não, tem muitas versões. Muitas alterações, diferenças. Era copiada, e copiava errada, e passava errada, e o outro copiava e acrescentava ali, aí tirava aqui. A Bhagavad Gita tem uma única versão, incorrompida, intacta. Isso é realmente fascinante, muito importante saber disso. Por que isso é importante? Isso é importante porque, por exemplo, é uma das declarações interessantes do islamismo, por exemplo, diz que a importância da revelação do Alcorão, de Muhammad, de Maomé, é que seria então a versão finalmente inteira, intacta, que não seria corrompida. Porque dizem, de acordo com a visão islâmica, as outras revelações foram corrompidas e perdidas, inclusive a de Jesus e voltando até o começo, até Abraão. Tudo foi perdido. Eles falaram uma coisa e as pessoas não prestaram atenção, erraram, perderam. Mas aqui finalmente tinha Maomé e agora ele vai dar a definitiva versão e essa não vai ser corrompida. Esse é um dos preceitos, assim, das visões islâmicas. Mas é interessante que, a gente tem aqui uma versão não corrompida, mais antiga de todas, indo direto de Deus, que é a Bhagavad Gita. Então, esse é um conceito bem interessante. Bom, vamos lá então. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a Bhagavad Gita e alguns ensinamentos fundamentais que você pode pegar para aproveitar na Bhagavad Gita. Bom, primeiro, um ensinamento-chave de Krishna. Krishna repete esse ensinamento na Bhagavad Gita várias vezes. E esse ensinamento, só esse, vai transformar a sua vida. Tá? É a fonte de toda a infelicidade, fonte de todo sofrimento é resolvido com um desses ensinamentos da Bhagavad Gita. Esse ensinamento, em termos modernos, chama-se mindfulness. O que significa isso? Bom, mindfulness significa ficar no aqui e agora. Qual que é a opção? A opção é o seguinte, é que eu chamo no meu trabalho de paradigma da fantasia, onde a gente encontra todo o nosso sofrimento. No paradigma dessa fantasia, você com a sua mente, você tem um poder muito interessante. A mente humana tem um poder muito interessante. A gente tem o poder de viajar no tempo. Entendeu? A gente não consegue, mas a nossa mente consegue viajar no tempo. Então, a minha mente pode ir para o passado. E quando a minha mente vai para o passado, normalmente, na vida do dia a dia, o que a gente vai experimentar é uma sensação de tristeza, de lamentação. Tem um pouquinho, até quando é doce. Você já pegou fotos antigas suas? Já pegou, eu sei que você já pegou, todo mundo, né? Aí você pega a foto antiga, aí você pega a foto do seu filhinho, bebezinho. Aí você fica, que lindo e tal. Mas é um que lindo um pouco triste, assim, porque, tipo, agora não é mais aquele bebezinho. É um marmanjo, às vezes já é um adolescente chato, sei lá. Mas, enfim, pode até ser uma pessoa bacana agora. Mas ainda fica, assim, aquela pontinha de, já viu aquele, nos meus tempos era tão bom. Quem não fala isso? Quem não ouviu isso? Na minha época. Lembra quando gasolina custava R$2? Então a gente tem um quê de lamentação, de tristeza, entendeu? É difícil, aquela... Aí eu sempre pergunto aos meus alunos, você conhece alguém? Eu conheço. Você conhece alguém que reclama hoje de algo que aconteceu 30 anos atrás? Levanta a mão aí em casa se você conhece.
30 anos. Ah, fulano fez aquilo comigo. Lamentação, tristeza, né? Muito ruim. Então a gente faz isso muito, vai pro passado. Mas o que a gente faz mais hoje em dia, devido ao ritmo acelerado da vida, é que a gente vai para o futuro. A gente vai para o futuro, naquilo que eu chamo, né, no paradigma da fantasia, a gente tem essa questão de ficar fantasiando de como deveria ser o futuro, ok? A gente faz o que na psicologia é chamado de uma lista de felicidade condicionada. Por quê? A lista é assim, ó. Preencha a lista você. Eu vou ser feliz quando? Aí você preenche. Eu vou ser feliz se. Aí você preenche a condição. Entendeu? Então, se você parar agora e entrar numa pequena introspecção, você vai ver quantas dessas listas, qual o tamanho da sua lista de felicidade condicional. Ah, eu vou ser feliz se eu passar no concurso, vou ser feliz quando eu tiver filho, vou ser feliz quando eu casar, vou ser feliz quando separar, vou ser feliz quando ganhar dinheiro, vou ser feliz quando abrir a empresa, vou ser feliz quando ganhar o primeiro milhão. Quanta coisa que a gente... quando comprar o carro, trocar o celular, fazer o cabelo, perder peso. Então a mente cria essa fantasia de felicidade, que é toda errada. Por quê? Porque todas essas mentiras, essas fantasias que a gente cria achando que vai trazer felicidade, são baseadas no corpo externo, na matéria, na superfície, eu falo. Ignorando o verdadeiro você. Então a Bhagavad Gita está falando, olha, tem um verdadeiro você aí dentro. Ela está chamando a atenção isso. Tem um verdadeiro você. Se você ficar só aqui fora, trabalhando nas coisas da superfície, o meu corpo, as coisas que ligam no meu corpo, a pessoa, dinheiro, casa, carro, isso está no meu corpo, não é da minha alma. Dinheiro, essas coisas são da superfície. Então você fica criando essa fantasia. Por que é fantasia? Porque você não é o corpo, Krishna explica. Primeiro ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, você não é o corpo. Ele passa 20 versos explicando. Primeiro ensinamento espiritual, você não é o corpo, você é um ser transcendental, eterno, que sempre existiu e sempre vai existir. Então, como tal, você pode ver que essas conquistas mundanas, superficiais, não vão atingir o verdadeiro você. E você já experimentou isso? Você sabe que isso é verdade. Porque você está fazendo essa lista de felicidade condicionada a sua vida inteira. E você sabe que você já conquistou muitas daquelas coisas. Você teve uma época que você queria passar no vestibular, você teve uma época que você queria se formar, se queria se casar, se queria ter filho, talvez conseguir seu primeiro emprego, conseguir a sua primeira promoção, comprar seu primeiro carro, apartamento ou casa. Muitos de vocês assistindo aqui já passaram por isso tudo e já conseguiram isso tudo. E aqui aconteceu aquela importantíssima pergunta: o que acontece quando eu consigo aquela coisa que eu sempre quis? A resposta é dramática. Acontece quase nada. E não é só impressão sua, não. É um fato conhecido, estudado. Acontece quase nada. A psicologia estuda isso. Né? Na linguagem da psicologia, valores extrínsecos, valores intrínsecos. Então, os valores extrínsecos não resolvem, não trazem verdadeira satisfação. Por isso que a pessoa que está com a mente no futuro, eu falo, ela cultiva. Veja se você não teve isso. Ansiedade. Primeira coisa. Por quê? Porque eu estou na ansiedade. Vai acontecer ou não vai? Vou conseguir ou não vou conseguir? Você sabe quem é certo? É o futuro, o desconhecido? Então você fica em tremenda ansiedade. Fonte de toda a ansiedade nossa é a mente no futuro. 2, frustração. Todo mundo tem essa vida um pouco vazia, né? Aquela sensação de aquele vazio no peito, aquela angústia assim, aquela angústia existencial. O que é isso? É porque você não está buscando a coisa certa.
Você está correndo atrás de fantasia. Ah, mas comprar um carro é uma coisa importante? É importante no nível, mas não é tão importante assim. A Bhagavad Gita fala, não é esse o objetivo da vida, não é isso. Por quê? Porque o carro não vai satisfazer a sua alma. O dinheiro no banco não vai satisfazer a sua alma. Apesar de ser coisas boas, e você pode ter essas coisas, nada de errado. Eu tenho carro e casa também, um pouquinho de dinheiro no banco. Não tem problema, não é que você não pode ter, não. O ponto é que não basta ter, não é a prioridade. Porque se eu estou pensando no futuro, eu estou com ansiedade, frustração, eu estou com medo de não conseguir, medo que o futuro venha de uma forma mais ruim, de uma forma assustadora. Eu tenho inveja de quem tem já aquela coisa que eu estou sonhando em ter. Eu falo assim, gente, é um coquetel venenoso. É um coquetel venenoso, coquetel dos sentimentos piores, frustração, medo, ansiedade, raiva, inveja, tudo de ruim, porque a sua mente está no futuro. Então o Krishna ensina, mente no aqui e agora, totalidade na ação. Fique focado no aqui e agora e você já experimentou como é bom isso. Quando você está completamente focado no seu trabalho, você já experimentou essa sensação de flow, de mindfulness. Quando você estava fazendo um esporte, talvez, e você estava todo focado, você estava no aqui e agora. Quando você estava com alguém seriamente conectado numa conversa de coração para coração, você estava no aqui e agora e você se sentiu muito bem. O yoga do tapetinho, né? O yoga dos asanas, por que ele é um sucesso mundial? Faz bem para a saúde? Faz, mas tem muita coisa que faz bem para a saúde, né? Na academia, mil tipos de esporte. Então, será que é por isso que o yoga faz tanto sucesso no mundo inteiro? O yoga ajuda você a ficar mais flexível? Sim, mas né, tem outras maneiras de você ficar flexível. Você pode simplesmente fazer alongamento. Todo mundo faz. É isso que faz o yoga ser um sucesso? Não. O segredo do yoga, a razão pela qual o yoga esse yoga moderno, que a gente chama academicamente o yoga moderno, eu brinco assim, o yoga do tapetinho. O yoga do tapetinho é tão bem sucedido hoje no mundo inteiro, por quê? Porque traz a pessoa para o aqui e agora, sem a pessoa saber. Ela está experimentando mindfulness, ela está completamente absorta no aqui e agora, dura, porque é aquela postura, não, levanta aqui, vira aquilo ali, faz o braço aqui, não, isso aqui, estica, e lembra de respirar. Aí tudo aquilo ocupa tanta mente, a pessoa fica no aqui e agora. Então a pessoa tem a oportunidade de passar ali meia hora, quer dizer, 50 minutos, uma hora e pouco, no aqui e agora. E aí sente super bem. Você pode também experimentar isso, bem simples, técnica de mindfulness básica. Simplesmente foco na respiração. Para tudo, pode ser durante 10 segundos. Tenta não ter pensamentos, só ficar focado na respiração, totalidade na ação. Bom! Em 1 minuto você vai estar sentindo melhor. É tão poderoso ficar no aqui e agora. Então esse é um ensinamento bem importante. Krishna, né? A base do yoga, o yoga vai começar com você no aqui e agora, sem pensar no passado em lamentação e sem ficar no futuro, ansiando por coisas no futuro. Fica totalmente presente aqui na sua ação. Mas aí você pode perguntar, e aqui vai entrar o segundo ensinamento fundamental da Bhagavad Gita. Você vai perguntar assim, mas que ação, Giridhari? O que eu vou fazer? Então, a ação que você vai fazer é a ação no Dharma. Então, esse conceito de Dharma é muito importante. Dharma é a primeira palavra da Bhagavad Gita e está no último verso da Bhagavad Gita. É o começo e fim e o meio, tudo Krishna está falando Dharma, Dharma, Dharma. O que é Dharma? Dharma
tem muitas traduções, é uma palavra muito rica, mas vamos lá. 2 palavrinhas que eu gosto de usar para traduzir Dharma: essência, dever. 2 coisas, essência e dever. Então, quando você está na essência e dever, você está vivendo quem você realmente é. Entendeu? Então, o chamado do yoga é para você buscar entender quem você é e viver o seu papel. O que significa isso? Dharma, por exemplo, se eu falo assim, eu sou pai, né? De fato, eu sou pai. Ok. Então, Guilherme, você é pai. Ok. Então, mas o que significa isso? Eu preciso viver a função de pai corretamente, honravelmente, para poder, então, ser pai. Você está entendendo? Não é só ser pai. Aí eu sou um pai, sabe, um crápula, eu nunca estou presente, ausente, ruim, faz errado. Aí eu sou pai, mas eu não sou pai na real. Entendeu? Então eles usavam esse exemplo. Eles falavam assim, o governante. O governante né, antigamente eram reis, né? Então, rei. Ok. Você tem o título de rei. Né? Pode ser presidente, ministro, primeiro-ministro, que seja. Você tem o título. Mas para você ser você, você vai ter que viver esse título. Você vai ter que cumprir os deveres que vêm com esse título honravelmente, com honra, com excelência, com dignidade. Você tem que fazer quem você é. Então esse é Dharma. Por exemplo, na Bhagavad Gita, Arjuna, né, quem Krishna está falando para Arjuna, Bhagavad Gita, o grande guerreiro, o imperador, é o príncipe imperador Arjuna. Ele que está ouvindo a Bhagavad Gita. E Krishna está falando porque Arjuna está tendo uma crise de pânico, porque a mente dele estava no futuro. Então ele estava cheio de pânico, imaginando um futuro terrível, não conseguia ver nada de bom na situação, daquela batalha de Kurukshetra, tudo era uma desgrama. A mente dele estava no futuro. Aí então Krishna, aí ele pede para ele fala, por favor, Krishna, me ilumine, que eu estou totalmente confuso. E aí ele não queria lutar. Mas aí Krishna fala, não, Arjuna, você tem que lutar. Não porque você quer ganhar o reino. Ele sabia que Arjuna não era uma pessoa mesquinha que ia lutar para ganhar poder. Não, Arjuna não. Ele é uma pessoa muito nobre, ele é um avatar também. Ele não queria lutar para poder. E nem tampouco podia deixar de lutar porque era incômodo. Ele falou, não, Arjuna, você não pode nem fazer algo buscando algum ganho, nem tampouco deixar de fazer algo porque é incômodo. Você tem que fazer ou não fazer as coisas de acordo com o seu Dharma, com a sua essência, de acordo com o seu dever. O que se pede de você. Esse conceito é tão importante. É mais do que só a questão de moralidade e ética, que isso tem muito, né, nos textos sagrados das outras tradições, tem muito esse contexto, né, esse conceito de moralidade, de sagrado, de não pecar. Isso é muito presente. E é lindo, tá certo? Mas a Bhagavad Gita leva isso um passo além. Porque não só você não deve pecar, cometer uma atividade maldosa, mas o chamado é para você alinhar sua vida, seguir sua vida, todas as suas ações, de acordo com a sua essência, de acordo com quem você é. E esse conceito de Dharma é interessante porque ele é fluido, ele vai fluindo com a vida. Então, por exemplo, eu falei que eu sou pai, sim, mas eu também sou, né, um professor de yoga, isso que eu faço, que eu estou fazendo aqui com vocês, isso que eu faço, meu trabalho é esse, ensinar o caminho do yoga, o caminho de Krishna, como viver melhor. Então esse aqui é meu Dharma, eu chamo de ocupacional e Dharma vocacional. Não tem isso não. Então, o que quer dizer que Dharma é fluido? Então, apesar de eu ser pai, nesse dia, teve um momento, algumas horas atrás, que eu estava na função de pai. Eu estava brincando com meus filhos, pegando da escola, levando para a escola, etc. Então, eu tive aquele momento. Agora, nesse momento, eu estou aqui totalmente focado com vocês. Totalmente no aqui e agora, cumprindo o meu Dharma, meu papel. Guilherme, você fala que você é guru, você é yoga guru, você está ensinando, então você tem que ensinar. Senão não tem sentido
esse título se eu não estou realmente ensinando? Entendeu? Então ele vai fluindo ao longo do dia, e daqui a pouco essa palestra acaba, eu prometo que vai acabar daqui a pouco. Daqui a pouco vai acabar essa palestra, e aí eu vou ter outro Dharma, eu vou ter outra função. Entendeu? E assim que flui ao longo do dia, flui com a vida. Então, por exemplo, teve uma época que eu não era pai, agora eu sou pai. Aí eu sou pai de criança pequena, daqui a pouco eu sou pai de adolescente, daqui a pouco eles já são crescidos. E aí esse meu Dharma vai mudando. Aí daqui a pouco eu estou aqui com essa responsabilidade. Eu era, né, a gente estava aqui com o Paraíso dos Pandavas aberto, funcionando, então tinha a função de administrar o Paraíso dos Pandavas. Aí fechou, entendeu? Então vai fluindo com a realidade. Ok, a realidade trouxe a pandemia, então agora eu vou ter que ajustar, não vou ter mais essa função, esse Dharma de administrar retiros de yoga durante um tempo, porque a realidade mudou. Estou fluindo com a realidade. Entendeu? O Dharma vai se ajustando do jeito que a realidade vem. Por isso que eu chamo isso do paradigma da realidade. Ao oposto do paradigma da fantasia, onde a sua mente está no passado ou no futuro. Com o paradigma da realidade, você está vivendo o seu Dharma no aqui e agora. A cada instante, respondendo ao jeito que a vida chega e fazendo o seu melhor, de acordo com quem você é. Então, um conceito muito, muito importante. Ok. E o último, assim, tem muitos ensinamentos na Bhagavad Gita, mas, claro, eu quero trazer só um último para fechar aqui, que é o conceito de bhakti, de devoção. Por que devoção é importante para os dias de hoje? Porque, gente, além da gente estar cumprindo as nossas coisas por um propósito, eu estou, né, querendo trabalhar, né, é normal. Não, estou trabalhando para o bem da minha família. Ok, estou trabalhando para o bem, né? Como a gente tem aqui o embaixador, todo mundo aqui da Embaixada da Índia, eles trabalham para o bem da nação da Índia. E você aqui pode estar trabalhando para o bem da sua nação, Brasil ou Portugal, entendeu? Quer dizer, então você pode ter um princípio mais... estou trabalhando para mim, meio egoísta, para minha família, ok, melhorou. Trabalhando para minha nação, ou você pode ter, não, vou trabalhar para o mundo, né? Assim, eu quero ajudar a ecologia do mundo. Tudo bem, legal. Mas com Bhakti, você é levado a um nível último de propósito. Um Dharma último, que está por trás de todos os outros Dharmas. Tanto que é chamado Sanatana Dharma, o Dharma eterno. Então você tem o Sanatana Dharma, que é você ter tudo que você faz. Esse é um conceito básico da Bhagavad Gita. A gente vai fechar com essa nota assim mais devocional. É um conceito básico de Karma Yoga, um conceito básico da Bhagavad Gita. Krishna fala, tudo que você fizer, faça isso como uma oferenda a mim. Então a ideia é que você vai cumprindo todos os seus dharmas, você vai focando no seu dever, na sua essência, e você faz isso, em última análise, para o prazer de Deus, como uma oferenda amorosa a Deus. Que afinal você vai fazer o quê? Você vai só oferecer um incenso para Deus? É legal, também é bom. Uma flor? Ok, Krishna fala, me ofereça uma flor, uma água, uma fruta, eu aceitarei. Mas a gente quer oferecer a vida, né? Não é esse que tem mais... O que tem mais valor? É a sua vida. Tudo que você faz. Então, quando você está lá limpando o seu banheiro da casa, você não está só limpando o banheiro, que chatice. Você está limpando o banheiro como uma oferenda amorosa a Deus. Esse é o conceito último da Bhagavad Gita. Esse é o conceito de Karma Yoga. Então, você está pagando imposto, não é, que chato, eu tenho que pagar imposto. Não, eu estou pagando imposto para o prazer de Deus. Para satisfazer, em última, meu dever como cidadão. Entendeu? Aí eu trabalho, eu limpo, eu me divirto, eu vou lá me relaxar, não só para mim, mas como uma oferenda. Então é isso, gente. Eu queria passar para vocês alguns poucos conhecimentos, não quero pesar demais. Então ficou aqui, né? A gente falou um pouco sobre Janmashtami, sobre Krishna, sobre como é especial essa tradição de Krishna, sobre os ensinamentos de Krishna, especialmente na forma da Bhagavad Gita, e alguns das pérolas, né, dos conhecimentos essenciais da Bhagavad Gita, que todo mundo precisa praticar, que é inevitavelmente importante você ficar no aqui e agora, você viver seu Dharma, você ter esse espírito último de amor e devoção por tudo.
Então é isso, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Feliz Janmashtami, que Krishna abençoe todos vocês, né? Que vocês usem essa oportunidade desse dia sagrado de Janmashtami para se aprofundar, para conhecer mais a Bhagavad Gita, conhecer mais sobre essa linda, especial tradição de Krishna. Muito obrigado e muito obrigado a todos de novo, a Embaixada da Índia pelo convite, né? Senhor embaixador, muito obrigado e que Krishna abençoe todos vocês. Thank you very much, Professor Giridhari Das, for this very enlightening speech. With this, we have come to the end of our webinar. On behalf of the Embassy of India, I would like to express a grateful thanks and appreciation to Giridhari ji, who kindly agreed to participate in the event. Grateful thanks to all the guests who attended the event and making it a success. Thank you all. Stay safe. Namaste. Namaste, Hare Krishna. Namaste. Thank you very much, Giridhari ji. Thank you.